Sejam muito bem-vindas, né, Margarida, boa tarde também. Sejam muito bem-vindas, então, à nossa live, né, a Físio Explica, aonde eu vou conversar com vocês, tenho conversado com vocês sempre sobre problemas de saúde, problemas de coluna, né, situações de dor, de limitações físicas aí que vocês podem vir a estar sofrendo com isso ou, né, talvez venham a ter ainda, Deus queira que não, né? Quem não me conhece, né, tá chegando aí por a primeira vez a nossa live, acompanhando hoje a primeira vez. Eu sou a Mabel Tossi, eu sou fisioterapeuta e sou responsável, né, pelo método Mova-se Mais, que ajuda e estimula as mulheres, né, a fazer atividade física com o intuito maior de todos de ficar livre das dores, né, que a gente consiga efetivamente ficar sem dores aí na coluna, sem dores no corpo no geral, né, mas o foco hoje é basicamente coluna, né? Que vocês me mandassem dúvidas e perguntas, né? Algumas questões aí que esteja incomodando vocês, e eu recebi alguns questionamentos aí durante essa semana. E entre eles eu separei um que eu achei bem pertinente, todos, né, são importantes, todas as perguntas são pertinentes, mas que eu achei que talvez seja um problema, uma dúvida aí que vocês também possam estar sofrendo ou passando, né, a gente sabendo que o problema aí é uma alteração que vai vir, provavelmente venha com a idade, né, então a gente, eu separei então essa pergunta para a gente conversar hoje, certo? Mas nada impede de você também fazer a sua pergunta aí no nosso chat e a gente, eu responder, né, na medida aí que a gente vai andando, que a gente vai conversando, eu respondo também, certo? E a pergunta era, né, então assim, tenho artrose de coluna, qual o melhor exercício para eu fazer, né, para melhorar? Então, vou começar hoje conversando com vocês sobre a artrose de coluna, tá? Sobre a artrose de coluna, porque eu sei que essa não é uma dúvida somente dessa seguidora aí, né, dessa senhora que me mandou essa mensagem. É uma dúvida que pode ser de várias pessoas, tá? Várias outras pessoas, certo? Então, a gente vai começar a conversar sobre isso, certo? A artrose de quadril, né, a artrose na coluna, ela é uma alteração, uma doença que a gente chama até degenerativa, que vai aos poucos, com o avançar da idade, vai degenerando, vai alterando a anatomia da vértebra, né? Pode ser no quadril, pode ser na coluna, tem também artrose no joelho, né? Então, tem artrose aonde tem uma articulação, a gente pode vir a ter a artrose, tá? Ela acontece em grande parte da população em geral, certo? Mas é mais comum em mulheres a partir dos 50 anos, né? Por que isso? Por que a partir dos 50 anos? Porque é a idade onde a gente começa, tem o episódio da menopausa, então tem muitas alterações hormonais, a gente já tem uma perda maior, né, de cálcio, de minerais, de músculo, de tecido conjuntivo, né, que fica ali dentro das articulações. A gente então tem essa característica a partir dos 50 anos, né? A Ana fala ali que tem artrose nos dedos das mãos e pés, né? Desde os 40, então provavelmente seja genético, né? Já tem um componente aí já familiar, não sei a história, mas provavelmente por ter sido bem jovem, né? Então, é exatamente 56 anos, então muito pode ser por conta desse processo degenerativo, dessa alteração que a gente vai sofrendo com o avançar da idade, né? E tá bem na idade, acima dos 50 anos, tá com 56, né? E essa artrose, ela pode acontecer por conta do desgaste, né?
do desgaste que acontece por uso excessivo, né? Então, assim, quando a gente tem o uso excessivo, não sendo genética a causa, né? O que é o uso excessivo? Usei demais determinada articulação, mas não é o usar demais, né, gente? Porque, por exemplo, estou com artrose na coluna. Uso excessivo, não fiz nada demais, não sou uma atleta, porque os atletas têm bastante artrose também, porque eles sim é por uso excessivo, eles sobrecarregam demais a articulação, as articulações por conta dos esportes, né, que eles executam, tá? E a gente, né, quando a gente, quem é normal não, os atletas também são normais, né, gente, mas nós, né, que não somos atletas, que a gente tem uma vida, às vezes, até sedentária, né, quem aí tá sedentário, não tá fazendo exercício, a ocorrência da artrose vai acontecer por conta também desse sedentarismo, também por conta dessa inatividade física, porque a fraqueza muscular, a falta de estabilização dessa região de abdômen, de tronco, né, faz com que haja uma sobrecarga nas articulações. Então, se eu não tenho músculo suficiente, forte o suficiente, eu vou acabar sobrecarregando as minhas articulações, e as vértebras são articulações, né, então são articulações, vou acabar sobrecarregando a minha articulação, e vai causar a artrose por uso, daí, né, por anos e anos, às vezes trabalhou a vida inteira sentada, ou às vezes a vida inteira em pé, sempre numa posição repetitiva, né, sempre no mesmo movimento, tá? Então, a gente tem que ter o cuidado, né, de prevenir que essa artrose venha a acontecer. A gente tem que ter esse cuidado, né, de que, ainda mais quem já tem o componente genético. Se eu já sei que minha mãe teve, minha avó teve artrose, mais ainda a gente precisa ir atrás do exercício físico, ir atrás da atividade, né, de fortalecimento, de prevenção da musculatura, cuidado com a musculatura, para evitar que essa artrose venha te acometer também, assim como tem acometido tua mãe, tua avó, né, teus familiares aí, certo? Quem tem esse componente genético. Então, é bem interessante, importante, né, que a gente saiba o que é artrose, e às vezes a gente ela é muito silenciosa, né, gente? Esse é um outro problema, a artrose, ela é silenciosa. A gente vai sobrecarregando a coluna, vai exigindo demais dela durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e nunca sentiu nada. Nunca sentiu nada. Aí o que vai acontecer? A gente está sobrecarregando demais as vértebras, sem dar sustentação, sem dar força, sem dar condição muscular, né, e ligamentar, os ligamentos também, para a gente melhorar. Olha ali, ó, Solange, eu vou ter que fazer uma pausa agora, né, Solange? Depois que começou a ver os vídeos do Mova-se Mais, né, há 1 mês, as dores parou 90%. Maravilha, hein? Exercícios diários aqui comigo. Muito bem, feliz em saber, Solange. Que bom, continue, hein? Continue, certo? A gente precisa muito do exercício, gente, porque é o exercício que vai fazer com que a gente melhore, com que a gente consiga manter o nosso corpo com saúde, né? Se eu tenho uma condição familiar de artrose, ou que eu já fiz um exame, né? Já fiz um raio-x, já fiz uma ressonância e mostrou que eu tenho artrose, eu não posso me conformar com esse diagnóstico. Eu não posso me conformar com esse diagnóstico. Eu preciso ir atrás de maneiras, formas de não deixar que essa artrose aumente, progrida, porque ela é uma doença progressiva. A artrose, ela vai começar devagarzinho, silenciosa, alterando ali uma vértebra, depois outra,
às vezes forma os osteófitos, né, os famosos bicos de papagaio. Alguém aí já tem bico de papagaio? O bico de papagaio não necessariamente ele causa dor, né? Mas às vezes, se ele comprime um nervo, uma raiz nervosa, comprime alguma estrutura próxima ali à coluna, vai causar dor, sim, tá? E pode ser em decorrência também da artrose, porque a artrose ela vai deformando o osso, né, a articulação, tá? Vai modificando aí a estrutura da articulação. Então, gente, precisamos fazer o exercício diário, né, para que a gente consiga melhorar quem já tem artrose, a gente consiga melhorar quem já tem e amenizar quem ainda, amenizar não, e evitar, né, evitar quem ainda não tem o diagnóstico, né, ou quem não desenvolveu ainda a artrose, porque nem todo mundo vai desenvolver, apesar de ser bem comum, não quer dizer que todas nós, ao envelhecer, a gente vai ter artrose, tá? Umas têm mais chance de ter, principalmente se tem familiar com artrose, outras menos chance, certo? Mas todo mundo aí tem a chance de não passar por isso, né? De não ter esse problema. Ela é uma situação comum, tá, gente? Então, quem já teve diagnóstico, não se apavore, né? Eu vejo muitas pessoas com medo quando tem o diagnóstico de artrose. Muitas pessoas com medo. Eu tenho artrose na cervical, eu tenho artrose na lombar, o que eu faço? Meu Deus. Primeira coisa, né? Não se desespere. Não tenha medo, tá? Por quê? Porque, gente, é uma condição relativamente normal, não dá para dizer que é normal porque é uma patologia, né? Mas é uma condição comum, bem comum, principalmente nas mulheres, né? Por conta dessa questão de menopausa, de toda a alteração que a gente tem hormonal, tá? E faz parte do processo natural do envelhecimento, né? Faz parte do processo natural do envelhecimento, a gente tem, então, essa alteração aí nas vértebras. E já falei, não é todo mundo que vai ter, mas tem algumas mulheres que vão, sim, ser acometidas pela artrose. A artrose, gente, ela pode, eu já comentei, né, a gente está falando hoje de coluna. A artrose pode atingir a vértebra cervical, pode atingir a coluna cervical, pode atingir a torácica, aqui, né, no meio das costas, ali entre as escápulas, né, os omoplatas, pode atingir a região lombar. Então, em qualquer parte da coluna, podemos ter artrose. Mas a gente sabe que cervical e lombar é mais comum. É mais comum ter artrose, porque são regiões, móveis, onde a gente tem movimento. Se a gente tem movimento, a gente acaba sobrecarregando demais a articulação, tá? A região, né? Então, a gente pode, são regiões mais comuns da gente encontrar a artrose, certo? Então, qualquer região aí a gente pode ter a artrose, mas tem algumas aí regiões que são mais comuns. A coluna, né, ela vai ser sobrecarregada, muito sobrecarregada no nosso dia a dia, por conta da sobrecarga do peso, né? A gente acaba botando todo o peso quase do nosso corpo na coluna, né? Então, dessa região aqui de tórax, né? Então, todo fica ali na coluna. A coluna é que nos mantém estável, né? Estar em pé, essa posição em pé. Então, ela é bem exigida no nosso dia a dia. Então, por isso que ela acaba, né, sendo a lombar, principalmente, que ela faz esses movimentos de rotação que a gente tem no dia a dia, ela acaba sendo bem sobrecarregada, tá? Então, a gente pode ter artrose por conta do processo do envelhecimento, mas tem alguns fatores de risco também para a ocorrência da artrose, tá? O que é fatores de risco, né? Mesmo que eu não tenha nenhuma alteração genética, não tenho um agravante genético, mas eu não cuido da minha postura, por exemplo, né? Eu tô sempre aqui com uma postura, né, cifótica, a gente diz postura em fechamento, quando a gente está com essa posição fechada, né?
não cuido da minha postura, eu não cuido do meu peso, né, gente? As pessoas com maior peso, com uma obesidade, acabam sobrecarregando mais as articulações, né? Isso a gente vê bem comum, pessoas com obesidade que têm artrose no joelho, né? Porque o nosso corpo, gente, ele é orquestrado e organizado para aguentar uma determinada carga, né? Um determinado peso. Se a gente coloca um peso muito acima do normal, as estruturas, as articulações, elas são sobrecarregadas, elas não aguentam esse excesso de peso, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também com nossos quilos aí, né? Nessa pandemia, vou dizer que eu coçando a cabeça até porque tá difícil manter o peso, né, gente? Tá difícil, quem concorda aí comigo? A gente mais em casa, com movimentos mais restritos, menos passeios, menos caminhadas, a gente acaba comendo mais, às vezes as pessoas ficam mais ansiosas, mais preocupadas, e a gente acaba, então, comendo mais, ingerindo mais, né? E a gente acaba, então, adquirindo uns quilinhos a mais aí, que a gente tem que se convencer que só fazem mal para nossa saúde, tá? Gente, assim, ó, tô chegando lá no exercício ainda, né? Mas só para já começar respondendo aqui, antes que você saia, assim, eu sempre digo, né? Não tem um único melhor exercício que vocês vão fazer que vai resolver a artrose, tá, gente? Eu sempre dou essa má notícia aí para vocês, né? Quem espera, às vezes, que tenha... Esses dias eu postei uma fadinha lá com uma poção mágica, né? Com um exercício aí que resolvesse todos os nossos problemas. Seria bom, né? Mas não tem. Não tem, gente, porque o nosso corpo tem muitos músculos, são todos interligados pelas fáscias muscular, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho completo. É um trabalho de alongamento que vem desde aqui do couro cabeludo até o dedão do pé. Tá, gente? Aonde eu preciso alongar todo o meu corpo, todas as minhas estruturas musculares, né? Fáscia muscular, movimentar todas as minhas articulações, para que eu vá dando o equilíbrio de novo para o meu corpo, para que eu vá preparando o meu corpo para o exercício, para as atividades rotineiras. Claro, né, gente, aqui na página mesmo, se vocês procurem aí no Facebook, na página do Mova-se Mais, né, Mova-se Mais, tem exercícios aonde vocês podem fazer que vão aliviar a dor. Tem exercício de relaxamento para a coluna, né? No YouTube também tem postado, né? No YouTube, exercício de relaxamento para a coluna, exercícios de fortalecimento de abdômen, que a gente precisa fortalecer abdômen, exercícios de alongamento do músculo da lombar, o músculo piriforme, o músculo psoas, que é o flexor aqui do quadril, porque a gente precisa movimentar todo o nosso corpo. Mas, às vezes, a gente está com muita dor, muita dificuldade, né? Então, a gente tem que começar devagarinho, e pode começar devagarinho com os alongamentos que a gente tem aqui, com exercícios de relaxamento, para que aos poucos você vá tendo condições e daí colocar o exercício de fortalecimento, né, o abdominal, o exercício de extensão de coluna, o exercício um pouquinho que talvez nesse momento agora te causa dor, tá, Beatriz? Mas aqui na página, se tu procurar, tem vários exercícios aí, certo? Que tu pode já ir seguindo. Faz os exercícios que tem aqui na página, exercício de relaxamento da coluna, de extensão de coluna, a gente tem que fazer esse movimento para trás, ó, para a gente soltar um pouquinho as vértebras, para a gente aliviar aí a pressão da nossa coluna, e aos poucos a gente melhorando. O alongamento, Carla, para ti que tem hérnia de disco, do piriforme, tem vários exemplos do alongamento do piriforme, anota aí, aqui na página tem várias dicas, tá? Do psoas, o músculo psoas, também tem uma de ontem eu postei
sobre pessoas. Então, tem que ir, Carla, aos pouquinhos fazendo. Não deem essa... Não é desculpa, né, gente? Eu entendo perfeitamente bem. Eu já passei por isso, né? Talvez quem está chegando hoje não sabe, mas eu também tenho problema de coluna, né? Eu não tenho hérnia, mas eu tenho protusão de disco, que é um estágio antes da hérnia. Então, eu já passei por situação de dor, situação de dor ciática, dor na coluna, né? Assim, essas situações vão acontecer no nosso dia, mas a gente tem que saber o que fazer quando isso acontece e daí como resolver, tá? Viu, Regiane? Isso aí, é isso que eu quero que a Carla faça, né? Os alongamentos que eu passei para o piriforme, muito maravilha, né? Sentiu muito bem, faz todos os dias. Excelente, Regiane, muito bom. Então, procura aí, Carla, alongamento para o piriforme já vai te ajudar bastante, tá? Viviane, boa tarde. Viviane, minha aluna do Mova-se Mais. Muito bem, seja bem-vinda. Ótimo. Voltando aqui à hérnia, né? Só dei uma paradinha ali para responder algumas perguntinhas, porque senão depois sobe demais, aí eu perco vocês aí, não respondo, né? Então, a gente está aqui também para responder as dúvidas de vocês. Então, gente, voltando a falar das causas da artrose, né? As causas da artrose, então, sobrepeso, comentei com vocês, então, quando a gente está muito acima do peso, começa a doer joelho, começa a doer quadril e a coluna também, tá? Má postura, né? Quem trabalha muito em escritório, quem fica muito no computador, né? Fica muito tempo aqui, ó, nessa posição ruim, acaba sobrecarregando, ó, a cervical vai lá para frente. Então, a gente tem que cuidar, ó, sempre o queixo para trás, né? Ombros para trás, cresce a postura, para a gente manter um bom alinhamento, tá? E isso também é a movimentação, já entrando nessa questão da postura, a movimentação repetitiva, né? Às vezes, tem gente que, pela sua ocupação, pelo seu trabalho, acaba fazendo esforços repetitivos. Então, muito tempo na mesma posição, fazendo o mesmo movimento, né? Então, trabalha lá com, enfim, embalagem, fica o dia inteiro fazendo esse movimento, né? Vai sobrecarregar e vai causar uma artrose, pode vir, né? Eu uma vez atendi uma cliente, foi aqui no presencial, né? Faz muitos anos isso, ela já não é mais minha cliente, não perdi inclusive o contato com ela, e ela era telefonista quando jovem, telefonista, e ela, pegar meu telefone aqui, ó, o fio tá meio enrolado, ela era telefonista e ela atendia, na época, né, gente, faz uns 10 anos que eu atendi ela, mas me marcou tanto que vou contar para vocês. Então, ela atendia telefonista, ela passava o dia com o telefone assim, ó, né, porque antigamente as empresas não se preocupavam com ergonomia para os funcionários, né, hoje em dia tem um microfoninho que vem aqui, o telefone, né, que vem aqui, deu até barulho, que vem aqui na orelha e vem na boca, né, mais fácil, mas ela passava, ó, o dia com o telefone assim, e ainda mexia nos arquivos atrás dela, então fazendo esse movimento. Quando ela veio aqui para me procurar, né, a cervical dela era assim, ó, gente, tá? Só que já tinha uma calcificação, já tinha uma deformidade óssea nessa posição aqui, tá? E daí, obviamente, que é muito mais difícil de resolver, e muita dor, né? Muita dor, encurtamento muscular, muita tensão, muita dor. E, obviamente, que é muito mais difícil quando a gente deixou chegar num estágio assim, né? Talvez ela não se deu conta, a correria do dia a dia, nem via que o telefone estava nessa posição, não se deu conta. Quando ela se deu conta, ela já estava com uma deformidade óssea, já estava com muita alteração, muita dor. Na verdade, ela só se deu conta quando ela se aposentou, né? Ela só procurou ajuda quando ela se aposentou. E isso que a gente não pode fazer, tá, gente? Se vocês já estão com dor, se vocês já estão com dificuldade, não deixem para amanhã, não deixem para amanhã. Eu sempre digo, né? Pensa hoje, como que tu quer estar daqui 5 anos. E se não quer pensar daqui 5 anos, que é muito longe, pensa assim, o ano que vem, se hoje você está assim, como que você estará o ano que vem? Né? Daqui 1 ano. Tá? Com relação à tua saúde física, né? Tuas dores, tuas limitações. Certo?
como que você vai estar? Quando a gente faz essa reflexão, a gente pensa, bom, se eu não fizer nada de diferente do que eu estou fazendo, provavelmente eu vou estar pior, né? E eu não quero ser pessimista, mas a gente sabe que é isso que acontece, porque a gente tem todo um processo do envelhecimento que ano após ano a gente vai tendo as perdas aí do nosso corpo, né? Tem toda a questão de postura, a gente cada vez mais está no celular, fica nessa posição aqui, né? Ou quando, na melhor das hipóteses, né? A gente já está aqui, né? Então a gente precisa resolver os nossos problemas de saúde hoje, tá, gente? As nossas dores hoje. E como que a gente resolve? Com exercício, certo? Com atividade física, com exercício de alongamento, exercício de fortalecimento, exercício de mobilidade de coluna, de quadril, ok? Então, lembrem disso. Voltando aqui, né, eu vou e volto, né? Voltando aqui, mas não fugir muito, né, porque na verdade o meu outro ponto que eu vou falar agora é o enfraquecimento da musculatura que sustenta a coluna, tá? Como que eu vou manter uma musculatura forte se eu não faço exercício? Se eu não faço exercício de fortalecimento, tá, gente? Porque às vezes a gente sabe que tem que fazer exercício, que o mais fácil de todos qual é? Caminhada, né? Fazer caminhada. Não que eu ache ruim, eu acho essencial. Todo mundo tem que caminhar, tem que fazer as caminhadas, tá? Mas não pode ser o teu único exercício, a tua única opção de exercício. Você pode caminhar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana e fazer exercícios de fortalecimento 2 vezes, 3 vezes por semana. Tá? Vai alternando, um dia caminha, um dia faz fortalecimento, um dia caminha, um dia faz fortalecimento. E exercício todos os dias, e não esqueçam, a semana não tem 5 dias, ela tem 7 dias. 7 dias a semana tem. Então, gente, se a gente... até posso fazer 5 dias na semana, não tem problema, tá? Desde que eu faço 5. Mas, às vezes, a gente faz só exercício 1 vez por semana, né? Faz exercício só, tem gente que faz pilates 1 vez por semana. Não é o suficiente, porque são mais 6 dias que você está sem fazer nada, contra 1 horinha só que você fez, e às vezes nem fez 1 hora de exercício. Então pense o quão pouco é fazer exercício 1 vez por semana. Se a gente vai pensar a quantidade de horas que tem na semana, você fez 1 hora de exercício para... Então, é muitas horas que a gente fica sem se movimentar, tá? Então, pense em estabelecer exercícios de fortalecimento, porque eu preciso fortalecer a minha coluna, os músculos paravertebrais, músculo abdominal, que é quem fortalece, quem movimenta sustenta minha coluna, né? Então, a musculatura do períneo, assoalho pélvico, né? A musculatura que segura a bexiga, tem que estar forte, tem que estar firme. Glúteo tem que estar firme, fortalecido. Não é firme. Quando eu falo firme, gente, não é com músculo ali, visível, né? Que a gente enxerga. Isso é bom, mas isso é estética. Isso é estética. Ele tem que estar forte, com trofismo, com resistência, com condições de sustentar uma coluna. Tá? De sustentar o teu corpo. A mesma coisa para quem tem artrose de joelho. Eu preciso ter minha coxa forte, meu quadríceps forte, né? Meus isquios, que é a musculatura da parte posterior, forte, para que eu efetivamente consiga ficar livre das dores no joelho. Quadril, preciso ter glúteo forte, preciso ter o psoas, aqui esse músculo flexor do quadril forte, para que a gente realmente consiga ficar livre das dores, tá? Então, gente, assim, por isso que eu digo, né, não tem um único exercício que vai ajudar vocês, porque a gente tem que ter uma sequência de exercícios, a gente tem que ter exercícios que englobem, né, alongamento, exercícios que envolvem fortalecimento, exercícios que envolvem
mobilidade de coluna, né? Onde eu vou ter uma coluna móvel, que quando eu quero fazer movimentos, a minha coluna me acompanha nesses movimentos. Não fica uma coluna tábua, né? Coluna rígida, que a gente vai fazer, levar a mão no chão lá, não vai, por quê? Porque a coluna está muito dura, está rígida. Ela tem que ter uma mobilidade, uma boa articulação das vértebras, certo? Então, assim a gente vai conseguir resolver as dores na artrose, as dores da hérnia de disco, as dores da coluna numa forma geral. Tá? Tem outras questões que também ajudam, né? Interferem na artrose, causam artrose. Por exemplo, o tabagismo. Quem é fumante tem uma incidência maior de artrose por conta de todos os malefícios do cigarro no sistema ósseo. Tá? Então, quem é fumante e está com artrose, considere cessar o tabagismo, né? Parar, diminuir, começar diminuindo, depois parando. Eu sei que não é fácil, é uma luta, né? É uma luta, mas é necessário que você faça essas mudanças aí para a tua vida, certo? A causa genética, que eu já comentei antes, né? Uma moça ali comentou, não me lembro agora exatamente o nome, que tem problema genético, artrose, já uma desde os 40, outra colega ali do Facebook falando desde os 35, desde os 30, né? Então é genético, sim, quando começa muito cedo. E se eu sei que minha mãe tem, minha avó tem, meu pai tem, eu preciso, antes de que os sintomas apareçam, eu preciso resolver, dar um jeito de resolver. Dar um jeito de cuidar da minha saúde e pensar em formas como que eu posso resolver isso. E a forma é através do exercício. Mas é um exercício, né, gente, direcionado, um exercício onde a gente faz pensando em todos os músculos, todas as partes do corpo, o que a gente pode fazer, como que a gente vai trabalhar. E uma evolução, a gente vai evoluindo, né, começa mais lento, mais devagar, e vai evoluindo gradativamente, tá? Então, todos esses fatores aí, né, tem também as doenças reumatológicas, né, a colega ali referiu antes que tem artrite nos dedos e nos pés, às vezes já tem uma alteração reumatológica que interfere. Traumas, às vezes uma lesão na coluna, desenvolveu uma artrose posteriormente, né? Tudo isso vai causar uma sobrecarga na coluna e vai gerar um processo inflamatório, né? Vai inflamar, porque vai causar uma lesão. Sempre que eu tenho uma lesão, eu vou ter um processo inflamatório. E às vezes, quando está doendo, é porque está com muita inflamação. E eu preciso resolver essa inflamação. Às vezes é necessário tomar anti-inflamatório, sim, né? Aí o médico de vocês vai indicar, vai mandar vocês tomarem, mas a gente não pode tomar anti-inflamatório a vida inteira. Anti-inflamatório faz mal também, e tem um efeito ali, a gente vai acostumando, nosso organismo vai acostumando. Às vezes, se a gente toma anti-inflamatório por conta, eu posso até interferir no processo de regeneração dos tecidos e atrapalhar mais ainda a minha recuperação. Então, eu não posso me conformar tomando anti-inflamatório diariamente, analgésico. Eu preciso pensar numa forma onde eu vou dar sustentação, condições para o meu corpo para manter a rotina, manter minha rotina sem sentir dor, tá? E, claro, às vezes eu sei que às vezes vocês estão em crise, estão com uma dificuldade maior, mas tentem sair dessa crise fazendo alongamento, fazendo exercícios de mobilidade, exercícios que eu já comentei anteriormente. E depois que sair dessa crise, não esqueçam de mim, não esqueçam. Porque às vezes eu vejo que vocês melhoram e daí somem. Não é essa a ideia, gente, não é para melhorar e sumir, né? Melhorou, continue fazendo, tá? Por quê? Porque não é para... Se vocês pararem, a dor vai voltar. Então, melhorou das dores, tá melhor, não tá mais sentindo, né? A colega antes referiu ali que fazendo os exercícios aqui da página, melhorou 90% já, mas não parem. Tá?
Por quê? Porque você precisa fortalecer, manter o corpo forte, você precisa manter a integridade dos seus músculos, das suas articulações. E se você parar, isso não vai acontecer. Se você parar, a gente não vai conseguir manter a integridade das articulações da musculatura, tá? Então, não pare com o exercício. Thelma, segue as minhas orientações, faz os exercícios para dor lombar, já melhorou muito, né? E estava com isso aí, olha que eu estava muito ruim das dores. Ah, Thelma, que bom saber. Mas, Thelma, melhorou, não para, tá? Não para. Segue acompanhando, segue fazendo os exercícios, porque se tu parar, a tendência é que pode voltar, porque o problema não vai ficar resolvido, certo? Mas que bom que tá melhor, né? Beatriz, quem tem fibromialgia e túnel do carpo, em ambos os braços, pode fazer exercício? Pode fazer, sim, pode fazer. Esses exercícios são exercícios, assim, né, gente? Os exercícios que eu posto na página são exercícios mais leves, com menos resistência, com mais alongamento, mais para mobilidade, para a gente manter a mobilidade, para que vocês se movimentem e comecem a resolver as dores de vocês, né? No curso, no método Mova-se Mais, que eu tenho, né, que tem as inscrições, vão abrir agora em junho, a gente tem uma evolução daí, né? A gente vai evoluindo, então melhorou da dor, agora vai evoluindo na dificuldade do exercício, vai evoluindo, vai aumentando a dificuldade, vai aumentando o nível de exigência do corpo, para que vocês vão evoluindo e a dor não volte, tá? Então, mas todos os exercícios da página pode fazer e vão te beneficiar também, porque são exercícios de alongamento, de fortalecimento, coisas que você pode e deve fazer, sem problema algum, certo? Então, segue firme aí no exercício e espero que te ajude, né? Que a Thelma ali já referiu que tá bem melhor, então já... Aparecida, coincidência, estava fazendo suas atividades para cervical agorinha. Muito bem, Aparecida, maravilha. Isso aí, não dá para dar mole não, hein? Não dá para dar mole, que essas dores voltam, né, gente? Eu sei bem disso também. Experiência própria, né? Os sintomas da artrose são dor na coluna, né? Hoje a gente está falando da coluna, mas a gente sabe que é dor, né? Dor na articulação, enfim. Rigidez articular, o que é rigidez? Os movimentos, eu não consigo, né? A minha coluna tá rígida, eu não consigo fazer movimentos de flexão, tá tudo difícil, as vértebras, assim como os dedos, né? Quem tem artrose, artrite nos dedos, fica rígido, as vértebras também, uma vértebra não consegue deslizar sobre a outra quando a gente está fazendo os movimentos, os exercícios, tá? Houve muitos estalos na articulação, né? Mexe, houve uns estalinhos, muito estalo. Estalo é normal, tá, gente? Às vezes a gente faz um movimento de cervical, para cima, para baixo, né? A Aparecida que estava fazendo os exercícios da cervical, é normal a gente ver, porque regiões que a gente mexe menos, que a gente acaba acumulando um pouquinho de arzinho ali, de gás, e acaba dando esses estalinhos. Não tem problema, só que às vezes a gente vê, né, o joelho, quadril, às vezes é muita crepitação, muito estalo, aí a gente começa a se preocupar, tá? Limitação dos movimentos, né? Eu não consigo mais fazer determinados movimentos porque eles estão muito limitados, estão muito difíceis. Então, a artrose, ela vai dá o processo inflamatório, os músculos vão encurtando. Se o músculo está encurtado, quando eu vou fazer um movimento, o músculo trava, né? Ele tensiona. Então, ele não permite que eu faça um movimento mais completo, um movimento mais amplo, tá? Então, a gente começa por isso que é importante a gente trabalhar com exercícios de mobilidade, exercícios em amplitudes, né? A gente trabalha toda a amplitude dos movimentos,
né? Para que a gente consiga recuperar, então, esses movimentos que a gente tem perdido, tá? Tem gente que, quando tem problema de coluna, artrose ou hérnia, tem muito medo de fazer movimento para trás, extensão da coluna, né? Só que é um movimento que no nosso dia a gente acaba fazendo. Então, a gente não pode ter medo dos movimentos. A gente tem que fazer. Sentiu dor, ó, é um sinal de alerta, né? Então, eu preciso me preocupar, mas não evitar, né? Eu preciso ver como que eu posso fazer para amenizar aquela condição ali e resolver aquele problema. Não é deixar de fazer simplesmente. Como que eu posso resolver, certo? Então, gente, para a gente ir já, né, pensando aqui, encerrando a nossa conversa, né, eu só posso deixar, só ver aqui, a Eli, acho que a Eli vai... Qual o melhor exercício para quem tem artrose nos joelhos, na coluna lombar? Era isso que eu ia falar, por isso que eu parei para ler a tua pergunta. Bicicleta, Eli, se tu tem artrose no joelho, mesmo a de rua, né, ou a ergométrica normal é melhor, porque tem menos impacto, menos força, tu consegue controlar mais o movimento, tá? Só que, o que vocês têm que prestar atenção, né? Eu preciso fortalecer a minha musculatura da coxa, né? Quem tem artrose de joelho, aí ele perguntou ali, vamos fugir um pouquinho aqui, tem artrose no joelho, eu preciso fortalecer minha coxa, fortalecer meus glúteos, para dar sustentação para o meu músculo, para minha articulação, para ela fazer o movimento da bicicleta, né? A pedalada. Se tu não fortalece, ele não vai resolver o problema da tua dor da artrose, tá? Por quê? Porque o exercício ele só vai manter a amplitude do movimento, ótimo, mas pode sobrecarregar demais, tá? Ainda mais se tu estiver fazendo muita força, né? Se for na rua, às vezes vai subir uma lomba, não tem marcha, ou tá com uma marcha mais pesada. Então, pode tentar fazer a bicicleta, mas não deixa de fortalecer a musculatura, tá? A musculatura da coxa, a musculatura dos glúteos, né? Para que você consiga voltar a fazer a caminhada, a bicicleta, enfim, sem sobrecarregar demais a tua articulação do teu joelho, certo? E cuidado também, porque como tu, né, referiu, artrose na coluna, lombar, dorsal e cervical, então é toda a extensão praticamente da coluna, né? A bicicleta na rua, ela vai fazer muito impacto, porque, ó, fica aqui. Então, pode te prejudicar a coluna, a bicicleta. Daí é melhor a ergométrica horizontal, tá? Que daí vai, pelo menos fica paradinha, a coluna tá parada, é só o joelho aqui que vai, a perna, né, que vai movimentar, tá? A rua daí pensando ainda que a rua às vezes tem uma pedrinha, um obstáculo, uma freada mais brusca, tu pode ter que se preocupar aí, né, com esses impactos maiores, tá? E o melhor exercício eu já comentei, né, gente, não tem um melhor exercício. O que você precisa fazer é fortalecer esses joelhos, o quadríceps, né, a coxa, fortalecer glúteo, trabalhar abdômen bastante, porque o abdômen é que dá estabilidade para a coluna, ele que ajuda, períneo e glúteo, né, para que a gente consiga ficar sem dores, tá, gente? Então, assim, não pensem, né, que não tem, por isso que vocês vão, quem veio, né, para a live hoje para saber qual é o melhor exercício vai sair frustrado, porque eu não vou dar um melhor exercício, porque vocês têm que se acostumar a fazer uma sequência de exercícios, você tem que se acostumar a fazer não um único exercício, mas exercício para o corpo todo de vocês, certo, gente? Então, mas na página tem vários exercícios aí que vocês podem fazendo, todos eles, né, nenhum vai prejudicar, porque eles são fáceis, são exercícios leves para quem realmente tem dor e dificuldade, certo? Mas se sentiu dificuldade, né, tenta fazer algum outro ou adaptar um pouquinho aí, certo? Então, gente, hoje era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa. Um super beijo
E vou me despedindo, então, aí de vocês hoje.